No início de Como Treinar o Seu Dragão, o mundo é dividido entre duas certezas. Dragões são perigosos e todo viking tem o objetivo de se tornar um matador de dragões. E nesse ambiente, nesse universo, a gente encontra Soluço. Soluço que é filho do líder da tribo, filho de Estoico, o maior matador de dragões de todos. Porém, Soluço é o tipo de filho que envergonha um pouco o pai. Soluço não é forte, Soluço não é um guerreiro, não é bravo, ele não se encaixa no molde de homem, no molde de viking idealizado pelo próprio pai. E isso faz com que ele se sinta menor. Mas o que ninguém percebe é que em vez de músculos, Soluço tem outra coisa. Soluço é sensível, ele é criativo, ele tem a capacidade de enxergar além da guerra, além do medo. 1 Samuel 16:7 diz que o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é por isso que no meio de uma tribo com muitos vikings, matadores de dragões, fortes, guerreiros, o personagem principal é o Soluço. Um menino magrelo, esquisito e até um pouco desengonçado. Em determinado momento do filme, Soluço consegue capturar um dragão. Ninguém acredita nele, então sozinho ele vai até o dragão com a intenção de matar o dragão e se tornar quem as pessoas esperam que ele seja. Nesse momento, Soluço tem a chance de provar que ele é um viking de verdade. O dragão mais temido de todos, o Fúria da Noite, estava indefeso diante dele, mas Soluço não consegue matar o dragão. Porque quando ele olha nos olhos daquilo que todo mundo chama de monstro, ele não vê ódio, ele vê medo, ele vê dor, ele vê um reflexo de si mesmo. E esse é um primeiro momento que a gente tem um choque assim. Soluço, ele decide não repetir o que foi ensinado para ele a vida inteira. Ele escolhe a paz, ele escolhe o perdão, mesmo que isso custe a sua aceitação no meio da galera. E a confiança começa a nascer ali, eles se tornam amigos, começam a se aproximar de forma bem devagar. A amizade entre eles é construída em silêncio, sem palavras, sem imposição. Só com presença, com respeito e com tempo. E o mais bonito é que os dois acabam se curando juntos. Fúria da Noite, o Banguela, acaba aprendendo a confiar nos humanos. E o Soluço descobre de fato a sua identidade, descobre quem ele é, longe de uma expectativa desequilibrada do seu próprio pai. Mas quando a gente escolhe o caminho do amor, isso sempre vai custar algo para nós. Quando o Soluço decide proteger, fazer amizade com aquilo que todo mundo quer destruir, ele perde tudo. Perde a honra, perde a aprovação do pai, perde um lugar entre os seus. E eu me lembro de Mateus 16:25, quando Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder por minha causa, encontrará. No fim do filme, o que salva a cidade, o que salva Berk não é a força dos vikings, mas é a união de dois fracassos. Um menino frágil e um dragão rejeitado. E é aí que a vila começa a enxergar. O que parecia fraco era forte. O que parecia perigoso, na verdade, era proteção. E o que parecia estranho, poderia ser até um sinal do próprio Deus. 1 Coríntios 1:27 diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Soluço era muito forte, não de um jeito convencional, não na força que as pessoas esperavam dele, não do jeito que ele esperava que ele fosse. Mas quando o Soluço descobriu a sua identidade, não um matador de dragões, mas um amigo de dragões. Quando ele descobriu a sua identidade, ele descobriu a sua força também. E aí ele pôde proteger a sua vila e até redimir a visão que as pessoas tinham sobre os dragões. Todo mundo da vila, todos os vikings viviam a partir do medo. Quando eles viam um dragão, eles logo queriam matar ele. Soluço foi o primeiro que viu a partir do amor. Ele enxergou um dragão e não viu um monstro, mas enxergou alguém que também precisava de redenção. Essa era a força dele, olhar com um olhar de amor, ter um bom coração. Como Treinar Seu Dragão não é um filme de monstros, é sobre ter coragem de quebrar padrões, sobre não perpetuar o medo que nos ensinaram, o medo que é pregado desde a infância. É sobre amar, quando o caminho mais fácil é atacar. Talvez hoje o seu dragão seja algo ou alguém que você aprendeu a rejeitar. Talvez a guerra que você está lutando nem é uma guerra sua, foi uma guerra que outras pessoas impuseram para você. E você está se cobrando de ser forte em batalhas que Deus não te chamou para lutar. Mas o Evangelho nos convida sempre a fazer o que o Soluço fez, estender a mão para o diferente, desarmar o nosso instinto, olhar com um olhar de amor e voar mais alto do que o ódio. Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A sua força está na sua identidade. Você precisa descobrir quem você é, quem Deus te chamou para ser. É aí que você vai descobrir qual é a sua força. O nosso padrão não é a opinião, não é a aceitação, não é a força segundo o mundo. O nosso padrão é seguir a vontade de Deus, é ter um bom coração, é olhar para os outros com um olhar de amor. Deus abençoe você. Valeu!